Você anda cansado, mas não é apenas cansaço. Você dorme, mas parece que não descansou. Seu corpo vive pesado, sua mente não desliga. Você sente ansiedade constante. E talvez já tenha se acostumado com isso. Talvez você pense: é só um estresse, é só uma fase. Todo mundo vive isso sim. Mas hoje eu preciso te dizer uma coisa importante. Não, não é só uma fase. Muitas vezes, ansiedade e insônia são vistas apenas como problemas emocionais ou cansaço acumulado. Mas a ciência está provando que o buraco é muito mais baixo. Estamos falando de uma vulnerabilidade biológica real. Ansiedade e insônia não apenas afetam a sua mente, elas afetam o seu sistema imunológico. Elas enfraquecem as suas defesas. Elas silenciosamente fazem seu corpo perder a capacidade de se proteger. E isso é extremamente sério. Recentemente, um estudo publicado na revista científica Frontiers in Immunology revelou algo impressionante. Mulheres jovens com ansiedade persistente e insônia apresentaram uma redução significativa nas células chamadas NK, as Natural Killers. Sim, traduzindo, células exterminadoras naturais. Parece nome de filme, mas são células reais. E elas são uma das principais linhas de defesa do seu organismo. São elas que combatem vírus, são elas que identificam células tumorais, são elas que ajudam o seu corpo a impedir inflamações silenciosas. Agora imagine, você não está apenas cansado, você está biologicamente mais vulnerável. Seu corpo está lutando com menos soldados. Hoje, nós vamos entender como a ansiedade persistente e as noites em claro estão, literalmente, desarmando o seu exército interno. Como a ansiedade destrói a sua imunidade. Como a insônia enfraquece as suas defesas. Como o cortisol vira um inimigo silencioso. Como as noites mal dormidas podem acelerar envelhecimento, obesidade, hipertensão e doenças crônicas. E, principalmente, o que fazer para interromper esse ciclo? Porque sim, existe saída. E talvez essa aula seja apenas o começo dela. Antes de falar da ansiedade, precisamos entender quem são essas células. Talvez você esteja se perguntando, o que são essas células NK? NK vem de Natural Killer Cells, ou células exterminadoras naturais. Elas são a nossa linha de frente da imunidade inata. Diferentemente das outras células que precisam ser treinadas, as NK já nascem prontas para o combate, ou seja, elas fazem parte da defesa imediata do organismo. Enquanto algumas células do sistema imune precisam aprender quem é o invasor, as células NK agem rápido, muito rápido. Elas patrulham o seu corpo o tempo inteiro, observando, monitorando, detectando ameaças e quando encontram alguma célula infectada por vírus, elas atacam. Quando percebem uma célula com comportamento tumoral, elas eliminam. Quando identificam algo errado, elas entram em ação. São como seguranças de elite, silenciosas, discretas, mas fundamentais. Elas também liberam substâncias chamadas citocinas, que ajudam a coordenar outras células de defesa. Resumindo, não apenas lutam, mas organizam o combate. Essas células se dividem em dois grandes grupos. Primeiro, as células NK citotóxicas. Estas são as combatentes diretas, as destruidoras. Elas eliminam células doentes. Segundo, as células NK imunorreguladoras. Elas ajudam a modular a resposta imune. São como estrategistas. Elas equilibram a resposta do sistema imunológico. Se qualquer um desses grupos diminui, a imunidade enfraquece. E foi exatamente isso que um estudo encontrou. A ansiedade não afeta apenas uma parte, ela afeta o sistema inteiro. Seu emocional literalmente altera a sua biologia e tem impactos na sua saúde. Vamos aos fatos. Vamos falar sobre a pesquisa. Esse estudo foi conduzido por Renad Al-Hamahi e publicado em dezembro de 2025.
focou em um grupo específico, 60 mulheres jovens adultas entre 17 e 23 anos. E por que esse grupo? Porque é uma fase de alta plasticidade biológica e, infelizmente, de picos crescentes de ansiedade e distúrbios do sono na sociedade moderna. O objetivo era investigar a relação entre ansiedade, insônia e células NK. Foram aplicados questionários padronizados sobre saúde mental, ansiedade e qualidade do sono. Além disso, foram realizados exames laboratoriais de sangue. O que os pesquisadores encontraram foi alarmante. Mulheres com sintomas de ansiedade apresentaram redução média de 38% no número total de células NK. 38%. Isso não é pequeno. Isso é biologicamente relevante. Além disso, participantes com insônia apresentaram cerca de 40% de queda nas células NK imunorreguladoras. Imagine que o seu sistema de defesa perde quase metade dos seus soldados de elite, simplesmente porque sua mente não consegue descansar. E mais, ansiedade foi associada à redução simultânea dos dois subtipos de células NK. Se a ansiedade e a insônia reduzem esses dois subtipos, o resultado é um organismo cego e lento para reagir às ameaças. Sem generais e sem soldados, a inflamação ganha espaço. Ou seja, ansiedade e insônia enfraquecem tanto o ataque quanto a coordenação da defesa imunológica. Seu corpo perde eficiência, seu organismo fica mais vulnerável e seu sistema de vigilância enfraquece. E aqui existe algo muito importante. Essas eram mulheres jovens. Não estamos falando de idosos, não estamos falando de pacientes graves. Estamos falando de jovens aparentemente saudáveis. Isso mostra que o impacto da ansiedade pode começar cedo e silenciosamente, sem sintomas dramáticos e sem alarme, mas acontecendo no bastidor, no invisível. E talvez, nesse momento, dentro de você também. Mas qual é a ponte entre o pensamento ansioso e a célula de defesa? O nome dessa ponte é cortisol, esse grande protagonista oculto que é o famoso hormônio do estresse. O cortisol não é ruim. Na verdade, ele é essencial. Ele ajuda você a acordar, a agir, a sobreviver. Em situações de perigo, ele salva a sua vida. O problema não é o cortisol. Quando você vive em estado de ansiedade crônica, seu corpo entende que você está em perigo o tempo inteiro. Isso libera cortisol de forma sustentada. Seu sistema nervoso entende a ameaça e precisamos sobreviver. E libera cortisol continuamente pelas glândulas suprarrenais. O problema, quando isso acontece por semanas, meses e anos. O cortisol deixa de proteger e começa a destruir, vira veneno. Ele reduz a atividade imunológica. Ele interfere na produção das células de defesa. Ele altera a sobrevivência das células NK. Ele bagunça hormônios. Ele prejudica o sono. Ele aumenta inflamações silenciosas. E é como viver com um acelerador travado. Seu corpo entra em exaustão. E aqui está o paradoxo. Quanto mais ansioso você fica, pior você dorme. E quanto pior você dorme, mais cortisol você produz. Quanto mais cortisol, mais ansiedade. E assim nasce um ciclo cruel. Ansiedade alimenta a insônia, insônia alimenta a ansiedade, e ambas destroem a sua imunidade, silenciosamente, todos os dias. Cortisol, ele é um potente imunossupressor. Dormir não é luxo, dormir é manutenção biológica. Durante o sono, o seu corpo se reconstrói. Seu cérebro organiza memórias, seus hormônios se equilibram, seu sistema imune se fortalece e o seu corpo literalmente se recupera. Quando você não dorme, isso para. A privação do sono interfere profundamente na produção das células chamadas T, os famosos linfócitos T, que são glóbulos brancos essenciais no sistema imunológico adaptativo, produzidos na medula óssea e amadurecidos no timo. Elas são fundamentais para combater vírus e bactérias. Sem sono, a produção dessas células torna-se anormal, e sem elas,
o organismo perde vitalidade. O corpo perde a capacidade de renovação celular e acelera o envelhecimento precoce. Além disso, há alterações nos glóbulos brancos, as células de defesa se desregulam. O corpo responde, piora as infecções, a inflamação aumenta e pode acontecer episódios de alergia. A recuperação fica mais lenta, você adoece com mais facilidade e demora mais para melhorar. A privação do sono e a ansiedade não afetam somente na imunidade, elas desregulam o metabolismo inteiro. 1. Pressão arterial. A falta de descanso mantém a adrenalina alta, o que desregula os vasos sanguíneos. Contribui para doenças cardiovasculares e aumenta a pressão arterial. 2. Obesidade. A privação de sono altera os hormônios da fome e da saciedade, levando ao ganho de peso e síndrome metabólica, aumentando o risco de obesidade. 3. Saúde mental. É um ciclo vicioso. A falta de sono agrava distúrbios mentais, que por sua vez impede o sono. Não é apenas estar cansado, é estar fisiologicamente em colapso. Favorece resistência à insulina, aumenta desgastes físicos e mais. A insônia também impacta diretamente na saúde mental. Cientistas já observaram que praticamente todos os transtornos mentais apresentam algum tipo de distúrbio relacionado ao sono. Ansiedade, depressão, burnout, transtorno bipolar, pânico, tudo conversa com o sono. Porque dormir mal não é um sintoma isolado, é um sinal sistêmico, é o corpo respondendo. Algo aqui não está bem. Pouca gente associa a insônia com envelhecimento precoce. Durante o sono profundo, o corpo produz hormônios fundamentais. O hormônio do crescimento, responsável por regulação celular, reparo tecidual, renovação, rejuvenescimento, e quando isso falha, o corpo envelhece mais rápido. Aparecem olheiras, rugas, pele opaca, cansaço físico, fadiga constante, menor capacidade de recuperação. O seu rosto denuncia o que sua rotina esconde. Mas não é apenas estética, é fisiologia. Outro ponto crítico, a pressão arterial. Dormir mal aumenta a adrenalina. E a adrenalina, constante, significa estado de alerta, vasos contraídos, coração acelerado, pressão desregulada, hipertensão silenciosa. O problema é que muitas pessoas tratam isso como normal. Eu funciono assim. Eu sou acelerado mesmo. E depois eu descanso. Mas o corpo cobra. E o tempo cobra. E geralmente cobra com juros. O que parece apenas cansaço pode ser o início de algo muito maior. O preço do desconhecimento quase sempre chega silencioso. E quando chega, muita gente percebe tarde demais. Eu atendi uma pessoa com idade de 29 anos. Trabalhava muito, dormia pouco, era admirada por todos porque dava conta de tudo. Era sempre disponível, sempre resolvendo as coisas, sempre se queixando de cansaço, mas sorrindo. Ela dizia, eu durmo quando der. É só uma fase. Depois eu descanso. Só que o corpo começou a responder. Infecções frequentes, gripes repetidas, cansaço absurdo, queda de cabelo, ansiedade constante, palpitações, pressão alterada, insônia, e ela procurou os médicos, fez os exames e não havia nada digno de nota. Mas algo estava errado, até que fiz a pergunta certa. Como está o seu sono? Como está a sua ansiedade? E ali tudo fez sentido para ela. Não era fraqueza, não era preguiça, não era exagero. Era exaustão fisiológica e piloto automático. O sistema dela inteiro estava em colapso, mas ela não precisava de mais coisa, precisava de recuperação. E essa é uma armadilha moderna. Nós aplaudimos pessoas que dão conta de tudo. Chamamos de produtividade, eficiência, chamamos de disciplina, chamamos de sucesso, quando muitas vezes é o início de um adoecimento disfarçado. Talvez você esteja vivendo isso. Talvez alguém perto de você esteja. E talvez essa aula esteja acontecendo exatamente na hora certa. Diante desses dados, o que podemos fazer? O estudo 2025 nos dá a base teórica, mas a prática depende de você. Cuidar do sono e da saúde mental não é luxo,
é uma estratégia de sobrevivência e mais qualidade de vida. Aqui estão os pilares para você começar hoje. Primeiro, entenda que o sono não é negociável, não é prêmio e não é luxo, e nem é tempo perdido, é bem-estar e sobrevivência. O ideal de sono, para a maioria das pessoas, é cerca de 8 horas por noite, mas qualidade importa tanto quanto quantidade. Segundo, evite cafeína, nicotina e álcool nas últimas horas do dia. Muita gente acha que álcool ajuda a dormir. Ela até pode induzir o sono, mas destrói a sua qualidade. Você dorme pior e o seu cérebro descansa menos. Terceiro, não faça refeições exageradas antes de dormir. Seu corpo precisa desacelerar, não entrar em modo de digestão pesada. Quarto, tente dormir e acordar no mesmo horário, inclusive nos fins de semana. O seu cérebro ama rotina e previsibilidade, e o seu relógio biológico depende disso. Quinto, reduza estímulos noturnos. Tela, notícia ruim, discussão, trabalho. Seu cérebro precisa entender que é hora de relaxar. Sexto, gerenciamento da ansiedade. Se o cortisol está destruindo a sua imunidade, procure praticar técnicas de respiração, exercício físico, meditação ou terapia. Isso não são alternativas, são tratamentos biológicos. Outras dicas são exposição solar por 20 minutos diários, pratique a espiritualidade, o silêncio, coloque limites e descanso real. Seu sistema nervoso precisa reaprender segurança. E isso não acontece apenas dormindo, acontece vivendo de forma diferente. A pesquisa deixa claro, cuidar da sua mente é proteger suas células NK, é dar ao seu corpo a chance de lutar. E eu quero encerrar essa aula com uma reflexão importante. Talvez você tenha aprendido a admirar o cansaço. Talvez você ache normal estar sempre no limite. Talvez você tenha confundido exaustão com valor pessoal. Mas reflita sobre isso. Seu corpo não entende produtividade. O seu corpo entende sobrevivência. Ele não sabe o que é meta. Ele não sabe o que é prazo. Ele sabe quando está em perigo. Ansiedade constante e insônia contínua são sinais de perigo. Dormir bem não é fraqueza. Descansar não é preguiça. Cuidar da mente não é luxo. É estratégia biológica. É prevenção, inteligência e proteção. Seu sistema imune depende disso. Sua saúde depende disso. Sua vida depende disso. Espero que essa aula tenha aberto seus olhos para a importância de olhar para si mesmo de forma integral. Sua imunidade agradece o seu descanso. Se essa aula fez sentido para você, compartilhe com alguém que vive cansado. Alguém que diz, está tudo bem, mas claramente não está. Porque às vezes, a cura começa quando alguém finalmente entende o que está acontecendo. E talvez hoje esse alguém seja você. Nos vemos na próxima aula.